todos. O tema da noite é a atmosfera espiritual. É o último dessa homenagem, desse tributo a Allan Kardec. Nosso desejo é que sirva de estímulo para que nós possamos continuar a aprofundar os nossos estudos na obra de Allan Kardec, que é a base da doutrina espírita. Ninguém pode se dizer espírita se realmente não aprende Kardec. Eu queria parabenizar a todos porque conseguiram perceber a atmosfera espiritual aqui da casa, porque os primeiros lugares estavam reservados para os espíritos superiores. Estão todos sentados por aqui para nos inspirar, porque nós precisamos realmente de muita inspiração para o bem, especialmente nesses tempos atuais de transição planetária, de tantas angústias, de tantas aflições. Nós precisamos sentir a espiritualidade. Nós vivemos muito para o dia a dia, para o cotidiano, para as nossas preocupações materiais, e esquecemos que nós estamos imersos num mundo muito mais abrangente do que este que nós conseguimos enxergar com a nossa visão humana. Esta parte que nós vamos estudar, uma mensagem, um texto de Allan Kardec, ele é muito importante para as nossas vidas. Precisamos aprender a viver a espiritualidade, no sentido de sentir a presença dos espíritos bons entre nós, mas também ser capaz de, nessa convivência com os espíritos bons, afastar aquelas influências negativas, porque também os espíritos inferiores convivem conosco. Allan Kardec faz esse estudo na Revista Espírita de maio de 1867. E esse tema vai ser ampliado, desenvolvido no livro A Gênese, que é de 1868, no capítulo 14, que trata dos fluidos. É um capítulo interessantíssimo para nós entendermos o mundo espiritual, a relação do mundo espiritual conosco, como se processa a ação dos espíritos sobre a matéria, como nós podemos interagir com os espíritos. Então, é uma recomendação que é necessária para aqueles que querem entender como podem viver melhor aqui na Terra. Porque se o homem materialista consegue enxergar apenas o corpo, as coisas materiais, quando nós pensamos em espiritualidade, a nossa visão se amplia consideravelmente. E isso nos ajuda a viver melhor aqui na Terra. O nosso mundo material, ele está contido no mundo mais abrangente, que nós chamamos de mundo espiritual, ou da matéria imponderável, a matéria mais etérica. E essa relação, que nos é apresentada por Allan Kardec de uma maneira muito mais clara do que antes nós possuímos, porque sabíamos da existência de algo além da matéria, mas era muito vago. Jesus falou sobre a vida futura, mas onde é isso? Onde vai a alma depois da morte? As religiões, de uma maneira geral, também falaram muito vagamente, muito sutilmente sobre a vida fora da matéria. Graças ao Espiritismo, nós vamos ter uma melhor visão do que seja o mundo espiritual, a sua realidade, a sua atmosfera, para que nós possamos, já desde agora, começarmos a interagir com esse mundo, nos preparando para o nosso retorno, porque o mundo espiritual, no estágio evolutivo que nós nos encontramos, já é a nossa morada espiritual. É para onde, de onde nós viemos e para onde estaremos retornando. Não se sabe quando. Pode ser breve, pode demorar um pouquinho mais,
mas inevitavelmente todos vamos se tornar ao mundo espiritual, pelo fenômeno que nós chamamos de morte. Então, Allan Kardec começa dizendo: ensina o Espiritismo que os espíritos constituem a população invisível do grupo, e eles estão no espaço entre nós, vendo-nos e nos acotovelando incessantemente, de tal sorte que, quando nos julgamos sós, constantemente temos testemunhas secretas de nossas ações, de nossos pensamentos. Então, aquele que imagina que está fazendo ocultamente, escondidamente, alguma coisa, e que isso não está sendo percebido, há um grande engano. Vamos lembrar aqui que Paulo, na sua fantástica carta aos Hebreus, no capítulo 12, logo no primeiro versículo, fala que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Paulo falava sobre as testemunhas encarnadas, mas falava também da nuvem de testemunhas espirituais. Nós estamos sendo observados pelos encarnados, que nos analisam, que nos consideram exemplos, ou que nos denigrem, nos acusam, que observam as nossas atitudes, mas também estamos sendo muito observados por essa população de espíritos invisível. Nós não vemos. E por nós não vermos, precisamos aprender a estabelecer uma relação com eles. Aqui é fácil. Quando nós queremos uma orientação de alguém, de um mestre, de um professor, nós vamos até ele, telefonamos, mandamos um WhatsApp, uma mensagem no Facebook. Hoje está muito mais fácil. Quando nós queremos fugir de um inimigo, mudamos de cidade, cruzamos a calçada, mudamos de país. Ou então, imaginamos matá-lo como forma de tirá-lo da nossa vida. Mas com o mundo espiritual é diferente. Porque os espíritos desencarnados são invisíveis. Eles podem se relacionar conosco de uma maneira mais direta, porque nos enxergam, nos acompanham, se acotovelam conosco, estão conosco em todos os lugares. Não há como nós vivermos sem a presença dos espíritos. Algumas pessoas ignorantes, que têm percepções espirituais, falam assim: eu não vou ao centro espírita não, porque lá tem espírito. É um grande engano. O centro espírita é um ambiente, uma atmosfera protegida. Aqui a espiritualidade está sob controle. Mas lá fora, onde os espíritos estão também, de toda a natureza, como é a própria humanidade nossa, ou seja, pessoas boas, espíritos bons, pessoas más, espíritos maus, ainda maus. Então o Espiritismo vem nos ajudar a conviver com a espiritualidade, tentar sentir a espiritualidade, a nos ligar mais proximamente com os espíritos bons e conseguirmos nos proteger das influências maléficas. Allan Kardec vai fazer uma sugestão de que nós deveríamos aprender, ele fala do sábio, aprender a viver como se nós estivéssemos uma casa de vidro. Aqui, nos tempos atuais, nós poderíamos nos referir a um Big Brother. Big Brother é isso. As pessoas convivem sendo filmadas constantemente, imaginando que poderão fazer alguma coisa escondida dentro da casa, mas que não dá certo. E nós também, em relação à espiritualidade e aos espíritos em geral, precisamos saber que tudo aquilo que nós fazemos está sendo observado num grande Big Brother. Os espíritos estão aí. De tal maneira que nada
que nós imaginamos estar sendo feito às escondidas aqui na Terra, está. Isso pode, muitas vezes, frear a nossa conduta. E é bom. Porque aqui na Terra nós costumamos fazer as coisas escondidas quando nós não estamos sendo vistos. A gente ultrapassa o sinal vermelho, olhando para ver se o guarda não está ali, o policial, se não tem ninguém para nos multar. É assim que a gente muitas vezes faz. Infringimos a lei porque não estamos sendo vistos. Mas quando nós temos fiscalização, coisa é diferente. Então, de uma certa forma, embora as nossas condutas para o bem devam ser espontâneas, naturais, a manifestação do próprio Espírito, mas ainda nós precisamos de regras de observação ou de observadores que estão aí nos analisando, que vai ajudando a frearmos algumas condutas que, sendo as claras, nós realmente não faríamos. Mas tudo é um aprendizado. Allan Kardec vai falar dessa atmosfera espiritual, que tem a ver com os espíritos, mas também tem a ver com a própria natureza espiritual das emanações dos espíritos. Diz Kardec, os fluidos que emanam dos espíritos são mais ou menos salutares, conforme o grau de sua depuração. Conforme a natureza dos espíritos que abundam em determinado lugar, o ar ambiente se achará carregado de elementos salutares ou malsãos, exercendo influência sobre a saúde física, assim como sobre a saúde moral, a maneira das emanações fortificantes ou dos miasmas deletérios que se espalham no ar. Então, os espíritos têm uma manifestação, uma exteriorização que interagem conosco aqui. Há essa manifestação no próprio mundo espiritual, na própria atmosfera espiritual entre os desencarnados, mas essas emanações também atuam sobre nós, na medida em que eles estão convivendo conosco. Então, nós, como espíritos, desencarnados ou encarnados, estamos exteriorizando de nós permanentemente fluidos, porque é a própria emanação dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E cada um vai exteriorizar conforme o seu padrão evolutivo. Nós pensamos em inteligência e cada um fala daquilo que aprendeu. Fala, escreve. Assim também é com relação aos nossos fluidos, entre aspas, as nossas energias, as nossas qualidades íntimas. De tal maneira que na medida que nós vamos pensando e interagindo, nós vamos automaticamente exteriorizando uma parcela nossa, que vai fluir na base do nosso pensamento. Então, o espírito inferior irradia fluidos de uma qualidade ruim, baixa. Os espíritos superiores e bons irradiam fluidos de uma qualidade agradável, serena, tranquila. Dizem que Chico Xavier, a sua atmosfera psíquica, irradiava perfumes. O Divaldo fala sobre isso. Ele sentia um perfume quando estava com o Chico. O Chico disfarçava dizendo que eram as flores que estavam ao redor, mas que na verdade era uma emanação dele próprio. Então os espíritos superiores, a convivência conosco, nos proporcionam um bem-estar, uma alegria muito grande, uma calma, mas porque a natureza dos fluidos que eles irradiam nos alcança. E quanto mais evoluído, mais potencial eu tenho para dar.
Assim, pode-se compreender a sensação de bem-estar, de mal-estar, que se experimenta em certos meios, que não tem nenhuma causa aparente conhecida. O arrastamento coletivo para o bem ou para o mal, o entusiasmo ou desencorajamento, e por vezes a espécie de vertigem que se apodera de toda uma assembleia, de toda uma cidade, mesmo de todo um povo. Então é que preciso nós ampliarmos um pouquinho a nossa compreensão a respeito dessa atmosfera que criamos ao nosso redor, no nosso planeta, na nossa sociedade. Há uma conjugação de fluidos. Primeiro, o fato de nós estarmos encarnados não impede que nós também exteriorizamos os nossos fluidos. Os nossos pensamentos elevados se exteriorizam, carregando os nossos fluidos, e isso vai impregnando o ambiente, a atmosfera em que nós convivemos. A pessoa mais sensitiva, mais sensível, pode chegar num determinado lar e perceber ali um ambiente de calma e de paz. Mas também pode perceber uma energia pesada, uma vibração constrangedora, angustiante, dada a maneira como a família convive ali. Então, uma família harmônica vai promover no seu ambiente um ambiente de calma e de felicidade. Uma família que vive em conflito está naturalmente impregnando o seu ambiente, o seu lar, de fluidos negativos. Criando, inclusive, certos miasmas, como se fossem bactérias e vírus espirituais, a se espalharem pelas paredes, pelos móveis, causando uma sensação muito desagradável de se conviver ali. Muitas vezes nós vivemos num clima de paz, no sentido de não nos agredirmos, mas nos agredimos mentalmente. O silêncio dos nossos pensamentos, supostos silêncios, que não falamos a respeito, mas os nossos pensamentos continuam ali naquele ambiente, uma espécie de guerra pessoal, mental, espiritual. Então tudo vai ficando ali, né, amarrado. E aí nós vamos somar também os fluidos de natureza chamados espiritual, que se somam, que agregam potenciais nessa atmosfera que nós mesmos encarnados criamos. Então os espíritos inferiores, por nossa permissão, acabam convivendo conosco e aumentando a perturbação, o desequilíbrio do nosso ambiente. Mas quando nós nos damos a uma elevação mental, espiritual, sentimental, emocional, nós melhoramos a nossa psicosfera do ambiente, e aí nós temos como instrumentos o Evangelho no lar, as nossas orações, atraímos espíritos bons, e eles nos ajudam a manter cada vez mais o nosso ambiente mais favorável. E Allan Kardec chega a dizer que isso se estende para a cidade, para o país, para todo o povo, e podemos imaginar para todo o nosso planeta. Porque os nossos pensamentos são como ondas que vão se conjugando, de tal maneira que nós, espíritas, temos uma grande responsabilidade na medida em que temos pensamentos infelizes, pensamentos de agressão, pensamentos de crítica, porque ao termos um tipo de pensamento dessa natureza, nós imediatamente já estamos exteriorizando essa onda inferior, que vai se conjugar com outras ondas mentais espalhadas pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo nosso planeta. E como nós sabemos, o pensamento se espraia a uma velocidade superior à da luz, dá para nós sabermos como que nós podemos estar prejudicando as pessoas. Então precisamos usar o nosso pensamento para estabelecer clima de otimismo,
de esperança em todos os lugares que nós estamos convivendo. Em razão do seu grau de sensibilidade, cada indivíduo sofre a influência dessa atmosfera viciada ou vivificante, significando que, ainda que estejamos no meio mais difícil, espiritual, vibratório, nós podemos evitar receber a influência desse ambiente se estivermos na nossa atmosfera individual com um pensamento superior, em prece. De tal maneira que não precisamos ter medo, desde que nós nos garantamos, né, com esse tipo de pensamento superior. E aí podemos ir a qualquer lugar. Vou, por exemplo, a uma penitenciária fazer uma palestra. Será que eu não serei contaminado com aquelas vibrações ruins dos presos, do ambiente? Se eu estiver com os bons sentimentos, meu padrão mental superior nos garante uma proteção, um afastamento desses fluidos deletérios. Por quê? Porque em termos de espírito, e nós somos espírito, tudo está na base do grau de vibração, de conjugação de ondas, como ondas do celular, como ondas de rádio ou de TV. De tal maneira que nós podemos estar no mesmo ambiente e sentindo esse ambiente de maneira diferente. É por isso que alguém fala assim, passei tão mal, eu falo assim, mas eu estava tão bem, não senti nada. Por quê? Porque as vibrações, as percepções são diferenciadas. E aí entra a questão das influências negativas espirituais, que nós chamamos de obsessão, perturbação, porque nós podemos ser influenciados, mas não obsediados. São situações diferentes que nós conversamos a respeito no curso que é sobre obsessão. Depende de nós receber, aceitar, permitir a influência espiritual, a obsessão. Então, cada indivíduo sofre de acordo com a sua maneira de viver. Aí está a grande chave do nosso relacionamento com o mundo espiritual. Porque se eu não posso fugir materialmente, fisicamente dos espíritos, eu posso fugir espiritualmente. Ou posso me ligar espiritualmente com os bons espíritos. A minha conduta, a minha maneira de pensar, de sentir a vida, é que vai determinar a minha atmosfera de vida, independentemente do meio em que nós nos encontramos. Podemos sanear a atmosfera moral que nos cerca e nos subtrairmos às influências perniciosas dos fluidos espirituais malsãos, dependendo unicamente da nossa vontade. O problema é que, por um hábito de outras vidas, nós temos uma tendência a mantermos o nosso pensamento nas faixas negativas. Antes de vir para cá, eu estava vendo televisão e parei um canal, parei a televisão, um canal de luta, esses MMA. De repente, eu comecei a perceber que eu estava assim, uma vibração diferente. Por quê? Porque aquilo é degradante. Você vê duas pessoas civilizadas se agredindo mutuamente, com qual propósito? Ganhar dinheiro. Então aquilo, né, causa um mal-estar. E muitas vezes nós não temos preparo emocional para nos colocarmos em certas situações da vida. Por quê? Porque nós estamos ainda com a nossa atmosfera moral, espiritual, segura com relação à vida. Então a gente sente aquela energia ruim. Então a melhor maneira é empregarmos a nossa vontade.
o pensamento voltado para o bem. Essa é a grande chave para nós convivermos com o mundo espiritual. Allan Kardec, no capítulo das leis morais, os primeiros, que fala da lei natural, diz que a lei de Deus é a lei do bem. Para nós sermos felizes, precisamos praticar o bem. Só assim será possível. De tal maneira que, nessa relação com os espíritos, é preciso nós tentarmos manter o nosso pensamento voltado para o bem. E aí nós nos recordamos de Jesus, quando disse: vigiai e orai. Veja que a ordem é essa. Muitas vezes nós invertemos: orai e vigiai. Mas não, Jesus disse: vigiai e orai. Porque a vigilância diz respeito a nós mesmos. A que tipo de pensamento eu tenho? Porque dependendo do tipo de pensamento que eu tenho, são os espíritos que vou atrair para a minha convivência. Quanto mais elevados forem os sentimentos do encarnado, e quanto mais desprendido das influências da matéria, mais depurado será seu fruto. Então aqui Allan Kardec já vai dando mais informações sobre como nós podemos ter essa relação. Elevação dos sentimentos, pensamentos mais puros, virtuosidade, pensar no bem, falar no bem, agir no bem, compaixão, caridade, fraternidade, solidariedade. São essas virtudes que significam pensamentos elevados que vão nos ajudar a viver. É sair da faixa, é mudar o canal. Foi isso que eu fiz, né? O canal mudei para coisas melhores. Não devemos deixar que a nossa mente aceite que pensamentos inferiores, tipo tristeza, vingança, raiva, tomem conta de nós. É natural que esses pensamentos passem pela nossa mente, mas nós que estamos num processo de maturidade espiritual, não devemos permitir que eles permaneçam conosco, porque é a continuidade do pensamento que vai nos levar a uma queda, a um sofrimento. Então, o que é a depressão, por exemplo? É nós mantermos um pensamento de tristeza por longo tempo. Nós vamos aceitando isso. Nós vamos muitas vezes gostando de ter um pensamento de tristeza. A gente se acha vítima, atraímos muitas vezes a compaixão das pessoas, aquilo vai tomando conta de nós, e quando nós percebemos, já estamos numa situação difícil às vezes de nos libertarmos. E nessa continuidade dos pensamentos inferiores, nós vamos atraindo para nós a companhia espiritual. Então, quanto mais elevado for o meu pensamento, melhor será a minha companhia. Quanto mais elevados forem os sentimentos dos encarnados, e quanto mais desprendido das influências da matéria, mais depurado será o seu fluido. Ou seja, quando eu começo a pensar e a sentir de maneira superior, sublime, eu começo a realizar em mim uma transformação perispiritual, também física. A qualidade dos meus fluidos se torna mais leve, mais sublime. Meu perispírito mais leve, mais luminoso. E vamos atraindo a companhia de espíritos superiores. Então, conforme os pensamentos que eu domino, o encarnado irradia fluidos impregnados desses mesmos pensamentos que os viciam, ou ossaneiam, fluidos realmente materiais, embora impalpáveis, invisíveis aos olhos do corpo, mas perceptíveis pelos sentidos perispirituais e visíveis pelos olhos da alma, pois impressionam fisicamente e simulam aparências muito diferentes para os que são dotados de visão espiritual. Opa! É isso. Os espíritos veem o que nós estamos pensando? Exatamente isso. Os fluidos ainda são matéria.
uma matéria intermediária entre a nossa grosseira, ponderável, e o fluido cósmico universal, que é imponderável. Pois não, Rosinha? Elisete, não sei se você vai se lembrar do que eu falo agora. Um bom tempo. Esse mesmo assunto, certa vez, nós estávamos estudando e eu disse assim para você. E quando nós temos até atividades humanas em que a gente não compartilha com ninguém, a gente faz no processo da nossa vida. E os espíritos compartilham com a gente dessa atividade. Você sabe o que você me respondeu? Não me lembro. Pode falar. Mas se eu te perguntar agora, você já vai responder a mesma coisa. Você disse assim, ele só vê o que interessa. Exatamente. Mas a situação é diferente. Nós estamos andando na rua, por exemplo, e vamos atrair a atenção dos espíritos conforme o interesse deles em nós. Mas se eles percebem o interesse em nós, eles vão partilhar a nossa vida. Então imaginemos alguém que tem uma vida promíscua, criminosa. Vamos atrair a atenção de espíritos que estão nessa natureza. E eles passam a conviver conosco segundo os interesses deles. Se eu sou uma pessoa dada ao alcoolismo, e eles, nesse caso, se interessam por perceber, sentir novamente os prazeres da bebida, eles passarão a conviver conosco. André Luiz conta o caso de um senhor que estava no apartamento, quando entram dois espíritos desejando sentir o prazer da bebida. Eles irradiam o pensamento de vontade para o senhor. Surge o desejo interno, mental dele. Vou tomar um uísque. Levanta, vai tomar o uísque. E ao beber, há uma acoplagem perispiritual. E os espíritos sentem o mesmo prazer que o homem tinha por tomar. Então, veja que Allan Kardec fala sobre os espíritos estarem se acotovelando conosco. E é um sentido físico, mas que tem a sua razão de ser. Porque nós vamos carregando conosco aqueles espíritos que estão vinculados à nossa maneira de ser, aos nossos pensamentos. Eu saio para fazer a caridade, espíritos bons estão conosco, nos ajudando a fazer o bem ao próximo. Chico Xavier saía com uma pleia de espíritos, tipo do Dr. Bezerra de Menezes, para ajudar a fazer o bem. Mas o criminoso que vai assaltar um banco, que vai comprar e vender droga, está rodeado de espíritos da mesma natureza. Então é isso que nós precisamos perceber, que nós não estamos sozinhos. Estamos, no dizer de Paulo, rodeados por uma nuvem de testemunhas. E Allan Kardec ainda vai dizer que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós possamos imaginar. Então essa atenção que precisamos ter no pensamento, para nos deixarmos influenciar pelos espíritos bons e não pelos negativos. Estar atento. Agostinho de Hipona, o autoconhecimento. É isso que nós precisamos aprender a desenvolver. Não viver simplesmente a vida levando como se fôssemos homens da matéria, simplesmente. Não. Somos espíritos além da matéria, tendo percepções psíquicas, às quais nós não damos atenção, mas eles estão aí. Pensamentos que ficam rodando na nossa cabeça e você fala, de onde veio isso? Quem não sabe, acha que está ficando doente, desequilibrado, mas não. É a ação dos espíritos. Graças à doutrina espírita nós temos isso. Então, quem quer que traga consigo pensamentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de animosidade, de cupidez, de falsidade, de
hipocrisia, maledicência, malevolência. Uma palavra. Pensamentos colhidos na fonte das más paixões espalham em torno de si fluidos de maldição que reagem sobre os que o cercam. Quem está triste não deve conviver com pessoas tristes. Quem está triste não deve escutar músicas tristes, ver filmes tristes. Por quê? Porque está naquela atmosfera de tristeza. E se você está mal dessa maneira, não deve espalhar isso ao próximo. Perguntaram para o Chico Xavier por que ele usava peruca. Ele falou assim: nós não temos o direito de enfeiar para as pessoas. Ele estava falando de uma aparência física. E nós não temos o direito de levar tristeza e feiura espiritual para as pessoas. Com a nossa maledicência, com a nossa crítica, os nossos sentimentos de raiva. Nós estamos vendo aí nas redes sociais muitos espíritas fazendo isso, sem se dar conta do alcance das palavras, dos pensamentos, irradiando o mal, a crítica, a ofensa. Nós não devemos fazer isso, porque estamos contribuindo para que a atmosfera espiritual do nosso planeta, do nosso país, piore cada vez mais. Por que não fazer a oração? Por que não ter um pensamento de esperança? Não estamos dizendo e não perceber o mal. É diferente. Porque nós percebemos, justamente para trabalhar contra o mal, especialmente o mal que está em nós mesmos. Mas não devemos contribuir com os nossos fluidos deletérios, malsãos, para que a atmosfera do nosso planeta se piore cada vez mais. Porque se eu estou com um tipo de vibração dessa natureza, quando eu vou ter uma convivência com alguém, e essa pessoa estiver fragilizada emocionalmente, ela vai sentir o mal-estar das minhas energias, dos meus fluidos. Você vai abraçar a pessoa e ela vai passar mal. Principalmente os médicos, as pessoas mais sensíveis, que captam e muitas vezes não estão preparadas para aquele momento. Ao contrário, uma assembleia em que cada um só trouxesse sentimentos de bondade, de caridade, de humildade, de devotamento, desinteressado, de benevolência e de amor ao próximo, o ar impregnado de emanações salubres, em meio às quais se sente viver mais à vontade. Uma vez nós fomos visitar a Casa Transitória de São Paulo, vinculada à Federação Espírita do Estado de São Paulo, quando se pretendia, depois deu certo, a criação da comunidade espírita Eurípides Barçanus. É um terreno muito grande em São Paulo. E aí você, para chegar lá, tinha toda aquela poluição do ambiente externo, barulho das ruas, burburinho, a correria. Aí você adentra a instituição, parece que é outro mundo. Parece que o céu é diferente. Há uma leveza espiritual, há uma sensação de paz ali. Não é assim. É um ambiente que nós criamos. E isso é responsabilidade de todos que convivem naquele ambiente. Agora, se considerarmos que os pensamentos atraem pensamentos da mesma natureza, que os fluidos atraem fluidos similares, compreenderemos que cada indivíduo traz consigo um cortejo de espíritos simpáticos, bons ou maus, e que assim o ar é saturado de fluidos compatíveis com os pensamentos que predominam. A nuvem que está nos acompanhando. André Luiz cita nos seus livros que eles estão vindo das regiões espirituais, chegando à cidade. Ele vê uma nuvem
que não é simplesmente uma nuvem de poluição material. Não são as fuligens das fábricas, dos carros. Eram nuvens mentais, carregadas algumas de miasmas. Porque os nossos pensamentos são ainda matéria. Uma matéria diferenciada, imponderável, invisível aos nossos olhos. Mas é. E que produz um efeito que vai se agregando a nós, ao nosso perispírito, ao nosso corpo, convertendo-se em doença, desequilíbrios psicológicos e depois desequilíbrios físicos. Aquilo que acompanhava a multidão pela rua. Sabe aqueles desenhos de gibi? Que a pessoa depressiva está andando e tem uma nuvenzinha sobre ela, uma nuvenzinha escura? É mais ou menos isso. Nós carregamos a nossa atmosfera individual psíquica, a nossa irradiação. Se os nossos pensamentos forem em minoria, não impedirão que as boas influências se produzam, pois elas os paralisam. Se dominarem, enfraquecerão a radiação fluídica dos bons espíritos, ou mesmo, por vezes, impedirão que os bons fluidos penetrem nesse meio, como um nevoeiro enfraquece ou detém os raios do sol. Então, onde existe um grupo de encarnados pensando elevadamente, os maus não entram. É uma questão, vamos dizer assim, física. Incompatibilidade de fluidos. Os fluidos negativos são expelidos, afastados pelos bons fluidos. É a luz que afasta as sombras. Mas o contrário também é verdadeiro. No ambiente extremamente carregado, nós, na média, dos pensamentos bons que nós temos, não conseguimos afastar as trevas. A nossa luzinha é muito fraquinha para aquele ambiente. Eu estava lendo recentemente, essa semana, os casos de Chico Xavier, Ramiro Gama. E ele conta uma história do Chico muito interessante. O Chico, em determinado momento, passou a frequentar uma casa de umas pessoas que não tinham uma vida muito certinha. E aí um amigo dele foi conversar com o Chico. Falou: Chico, olha, aquele pessoal lá, um pessoal meio comprometido, eu acho que você não devia frequentar aquela casa. O Chico, ainda inexperiente, ele perguntou para a irmã: o senhor acha que eu devo continuar entrando lá naquela casa? O irmão respondeu: Chico, olha, entrar não é um problema. Eu quero saber se você consegue sair. Então nós podemos ir a qualquer ambiente. O problema é como é que nós vamos nos sentir naquele ambiente. Então as pessoas perguntam assim, principalmente os jovens: hoje nem tanto. Eu posso ir no carnaval? Poder você pode. Agora eu quero ver se você consegue se manter equilibrado, com bons pensamentos, no ambiente onde graça, a droga, o sexo, a bebida. Então, nem sempre nós estamos preparados para determinados tipos de ambiente. O Chico conseguia, já na sua trajetória, ir a uma casa de prostituição e convidar as moças para fazer uma prece, sem se afetar com isso. Para nos subtrairmos das más influências, devemos nos esforçar para só ter pensamentos bons, repelir tudo que é mal. Uma palavra, trabalhar por nosso melhoramento moral, para nos servirmos de uma comparação do Evangelho, não só limpar o vaso por fora, mas sobretudo limpá-lo por dentro. Melhorando-se, a humanidade verá depurar essa atmosfera fluídica e cujo bem vive, porque não lhe enviará senão bons fluidos, e estes oporão uma barreira à invasão dos bons. Então tudo começa pela nossa mudança interior. É por isso que a proposta espírita tem a ver exatamente com a reforma íntima, com o autoconhecimento.
Ou se eu não me mudar verdadeiramente, interiormente, eu não vou conseguir ter uma vida de maior paz e serenidade. Porque estarei sempre me conjugando com espíritos de qualidades inferiores, atraindo esses espíritos para a minha companhia. Mas na medida que nós conseguimos realizar isso, começamos a mudar a nossa atmosfera pessoal, depois a do nosso lar, e se juntarmos outras famílias, começa a mudar o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, e assim por diante, até alcançarmos toda a humanidade. Quando isso acontecer, vai ser realizado aqui na Terra a separação dos bons e dos maus, a transição. E que aqueles que são incompatíveis com o processo evolutivo da Terra, naturalmente, por uma incompatibilidade de fluidos, uma incompatibilidade da maneira de pensar e sentir a vida, irão para um habitat apropriado às suas próprias condições. E se por acaso nós formos para lá, para este planeta, não nos preocupemos, porque lá nós seremos melhores do que aqueles que estão convivendo lá. Porque os exilados de Capela, que lá não tinham mais condições de viver, esse planeta da Estrela Capela, chegaram aqui e foram aqueles que impulsionaram a civilização. A história de que em terra de cego, que tem o olho é rei. Então tudo está certo, de acordo com o nosso padrão evolutivo. Mas se nós quisermos permanecer na convivência daqueles que nós amamos, que estão se esforçando para o bem, nós também precisamos fazer esse esforço para nos melhorarmos. O Espiritismo nos prova que o elemento espiritual, que até o presente tem sido considerado como antítese do elemento material, tem com esse último uma conexão íntima, de onde resulta uma porção de fenômenos não observados e incompreendidos. Ou seja, tudo que existe na matéria, tudo que existe na nossa vida social aqui na Terra, está intimamente ligado com a espiritualidade. A nossa matéria é uma derivação do fluido cósmico universal, que é matéria primitiva, que dá origem a tudo. E a humanidade desencarnada está intimamente ligada à humanidade encarnada, porque a humanidade é só uma. E nós nos encontramos em situações diferenciadas, apenas isso. Estamos encarnados num corpo, e os espíritos estão sem o corpo. E em breve nós invertemos a situação. Nós deixamos o corpo e eles retornam para cá, para também darem continuidade ao seu processo evolutivo. Quando a ciência tiver assimilado os elementos conhecidos pelo Espiritismo, ela encolherá novos e importantes elementos para o próprio melhoramento material da humanidade. Então a ciência, na medida que vai progredindo, já está alcançando os limites da matéria, quase, pela física quântica, não demora, e ela vai descobrir os elos entre a matéria bruta e a matéria que se chama matéria imponderável, que são os fluidos do mundo chamado espiritual. E quando isso acontecer, a exemplo do que o Espiritismo já está nos proporcionando, vai haver uma grande revolução das ciências materiais, das ciências naturais. Porque nós vamos perceber que o mundo vai muito além daquilo que a ciência pode pesar, medir, ponderar, mas que há uma amplitude muito grande. Já chegamos aí ao Bóson de Higgs, que seria uma das menores partículas do universo. Então, qual é a atmosfera espiritual em que nós estamos vivendo? Essa é a grande pergunta que precisamos fazer para nós mesmos. Não é nem a atmosfera do ambiente, é a atmosfera do nosso coração.
Como nós estamos sentindo a vida? Como nós temos as nossas emoções equilibradas ou desequilibradas? Qual a natureza dos nossos pensamentos? Essa é a chave da nossa felicidade. É para onde nós temos que encaminhar a nossa vontade e o nosso esforço, empregar todo o nosso trabalho espiritual. Porque quando nós conseguirmos essa atmosfera psíquica, não importa o meio que nós nos encontremos, nós guardaremos a paz no coração. E dá para imaginar que Jesus, o Espírito puro, governador da terra desde o princípio, que vivia em regiões que nós não podemos definir, nem alcançar, nem conceituar, nem nada, nem imaginar. No entanto, desceu da terra, no meio de dificuldades, de fluidos deletérios e malsãos, de pessoas ainda, espíritos ainda ignorantes, que portanto só irradiavam fluidos ruins. Mas ele estava aqui. Dá para imaginar que por acaso em algum momento ele estaria perturbado com o meio que vivia? Então, se nós quisermos viver na sociedade atual com tantas perturbações, tantas aflições, precisamos garantir a nossa atmosfera, compreendendo que existe um meio, além daquele meio em que nós estamos mergulhados, que é o meio espiritual, com o qual nós podemos contar para vivermos melhor, para crescermos, nos vinculando com os espíritos bons, os nossos mentores, chamados anjos da guarda, que estão aí querendo nos ajudar, que são familiares queridos, que se preocupam conosco, que sentem saudade, que querem o nosso bem, mas que nós precisamos senti-los na nossa vida. Saber que eles estão aí, nos ajudando, e que um dia nós estaremos reunidos, porque eles nos aguardam no mundo espiritual. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Foi um prazer estar com vocês nessas 4 semanas de outubro, homenageando Allan Kardec, o grande codificador que permitiu que hoje nós tivéssemos a doutrina espírita para compreender tudo isso e vivermos melhor. Muita paz a todos.